Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso giro de notícias, informações, conteúdos sobre bolsa, economia, mundo empresarial, mundo dos investimentos. Separar o joio do trigo, essa é a nossa ideia. Precisamos nos afastar do ruído e focar no que é importante, no que é relevante para a nossa estratégia de investimentos. No giro de hoje, vamos falar sobre o presidente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que declarou que estamos vivendo uma aceleração de casos de Covid em algumas partes do mundo em função da variante Delta, que virou predominante no mundo. E aí ele chama a atenção do que falamos um pouco no dia de ontem. Há uma falha global em compartilhar vacinas, tratamentos, e isso alimenta a pandemia. Países com recursos adequados estão se abrindo, enquanto outros estão fechando em uma tentativa de retardar a transmissão do coronavírus. A desigualdade de vacinas em todo o mundo está mascarando uma injustiça terrível. Ele havia comentado sobre isso já no ano passado e, lamentavelmente, o que ele chamou a atenção no ano passado se confirma nesse ano, né? Os países que têm mais dinheiro são os países que têm mais acesso às vacinas, que compraram vacinas, e alguns desses países aceleraram a vacinação, enquanto que outros tiveram uma postura de mais, vamos dizer assim, lentidão no processo de vacinação. Na Europa, o Reino Unido se destaca como o país que saiu na frente, correu e acelerou como o país que mais vacinou, enquanto que outros da União Europeia ficaram para trás, discutindo o sexo dos anjos, questionando se a Oxford valeria a pena, se não valeria, e enquanto perdiam tempo com isso, o Reino Unido acelerava a sua vacinação. Resultado, a União Europeia ficou para trás no processo de vacinação, estão hoje aí alguns países na casa de 40%, é pouco, porque o Reino Unido já chegou em 70% na primeira dose. Então, a União Europeia está na mediana aí com 40%, é muito pouco. É o caso do Brasil, estamos com 44%, chegando a 45% com a primeira dose. É muito? Não, é pouco. Tínhamos que já estar com 70% da primeira dose. Esse era o número, porque o Reino Unido já está, os Estados Unidos já está. Então, temos que seguir os cases de sucesso na vida pessoal, empresarial e nos governos. É a mesma coisa. Temos que ter boas referências e seguir os que são os melhores. Não podemos achar que estamos numa condição legal quando o outro já chegou a 70%. Então, o que vemos é isso. O nível de transmissão é alto nos países que estão atrasados com a vacinação e que não tiveram acesso à vacinação, porque é outra coisa pior ainda, né? Você olha aí o continente africano, alguns países do continente asiático, da própria continente americano, você vê aí uma dificuldade maior de acesso à vacinação. O presidente da OMS, ele disse, isso não é apenas um traje moral, é também, do ponto de vista epidemiológico e economicamente, algo muito autodestrutivo. Quanto mais a pandemia se arrasta, mais turbulência socioeconômica ela trará, de acordo com o diretor da entidade. A pandemia é um teste e o mundo está falhando. São reflexões que precisamos fazer, porque, de fato, nós temos países que já estão reabrindo suas economias com forte crescimento econômico, outros que estão ainda no meio do caminho e outros que estão ficando para trás. E os que estão ficando para trás são aqueles mais pobres, são aqueles com maiores dificuldades econômicas. Ou seja, a pobreza vai aumentar no mundo nos próximos anos. É isso que a pandemia vai deixar de legado. Vamos falar sobre a Oi. A Oi, uma outra notícia que saiu no canal Tecmundo, aqui a gente está repercutindo as principais notícias que saíram sobre a Oi nesses últimos dias. Recuperada e reformulada, Oi apresenta novo plano de negócios, notícia da Tecmundo. Após aliviar os problemas financeiros com a venda de setores e afastar o risco de falência, a Oi está de cara nova, renovada e agora mais focada. A companhia apresentou na segunda-feira 19 o seu plano estratégico para os próximos 3 anos. Segundo o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, a ideia é ter rendimentos de 15,5 bilhões em 2024, sendo que até 1,5 bilhão virá de uma receita incremental no setor de serviços digitais para clientes de internet por fibra ótica. Ao todo devem ser captados mais de 8 milhões de clientes nesse período.
O objetivo da nova Oi é diversificar o modelo de negócios e não depender somente de conectividade. Para isso, além de expandir a base de consumidores domésticos, ela deve aumentar o ecossistema de parceiros e clientes corporativos, como canais de conteúdo, carteira digital, soluções virtuais e assistência técnica. A ideia da Oi é também apresentar velocidade como um dos diferenciais de banda larga, crescendo 31% no setor nos próximos 3 anos e fazendo a receita da divisão triplicar. A empresa entrou em recuperação judicial em 2016 e, após um longo período de administração, conseguiu comercializar diversas divisões para sair do vermelho, incluindo setores de torres, data centers, além da telefonia móvel, vendida por um consórcio formado pelas 3 principais rivais. Então temos aí as notícias do canal Tecmundo falando sobre a Oi. Importante ter esse entendimento dessas notícias, fazer uma análise crítica, porque é fundamental ter senso crítico para investir na Bolsa de Valores. Você não pode ficar sendo alimentado por ruídos e por barulhos na internet. Outra notícia na Money Times. Oi, plano estratégico é bom, mas o investidor precisa ter paciência, diz a Ágora. A Oi desenhou seu plano estratégico para os próximos anos, mas não animou os investidores, com as ações despencando nos últimos dias. Apesar do ceticismo, a Ágora segue confiante com os números da empresa. É normal que os mercados demorem um pouco para ter mais confiança na capacidade da empresa de executar o plano por si só, embora certamente haja riscos relacionados à execução operacional do plano. Acreditamos que o mercado deve vê-lo como positivo no médio e longo prazo. A Infraco, com o BTG Pactual, ela tem poder de fogo suficiente para continuar a expandir seus negócios, diz a Ágora. Pelo plano, a Oi quer que a sua Infraco se torne líder de mercado em soluções digitais e conexões de fibra, com um EBITDA que mede o resultado operacional de 5,4 bilhões até 2025. O BTG será investidor estratégico, implicando aproximadamente 2,2 bilhões em EBITDA em 2025 atribuível à Oi. O principal destaque foi a meta de atingir 8 milhões de domicílios conectados no Brasil até o final de 2024, o que é mais do que o dobro da expectativa de 3,5 milhões até o fim de 2021 e representa 22% do total atual do mercado brasileiro de banda larga. Então, o que a Oi está dizendo é que 22% do mercado atual do Brasil de banda larga estará em suas mãos, né? Entre os pontos divulgados está o de ter uma receita líquida de quase 15,5 bilhões de reais até lá. A empresa pretende ainda alcançar um EBITDA variando aí de 1,9 a 2,3 bilhões, incluindo as operações legadas. Com isso, a margem EBITDA ficaria entre 13% e 15%. A empresa acrescenta que com a maior geração de caixa, a relação dívida líquida e EBITDA deve ficar ao redor de 6,6 vezes dentro de 3 anos. A Ágora tem recomendação de compra para a Oi com preço-alvo em 3,40. A Genial emitiu também um relatório dizendo que os riscos operacionais não compensam a compra das ações. A corretora tem recomendação neutra, com preço-alvo de 1,47. Então, notícias aí veiculadas também na InfoMoney, certo? E ações da Oi recuam após a companhia divulgar novo plano estratégico, notícia da Money Times, comentando aí essa queda nos últimos dias. Destacou também que a nova Oi, como se sabe, será uma empresa de infraestrutura e serviços, com forte atuação na oferta de internet rápida, baseada em fibra ótica. Dentre as metas, tem como alcançar um total de 8 milhões de domicílios até 2024, um crescimento médio de 31% anual. Pelo plano, a empresa pretende ter um EBITDA de até 2,3 bi e uma geração de caixa muito maior, e considerando também a relação dívida líquida e EBITDA, deve ficar perto de 6,6 vezes em 3 anos. Bom, são essas as notícias que saíram nesses últimos dias sobre a Oi em diversos veículos de comunicação. O que é fundamental, ler tudo, né? E tirar as suas conclusões, estudar, olhar o que foi dito, olhar as suas anotações, porque se você é investidor, você tem as suas anotações, tem os seus estudos particulares, pessoais, né?
e continuar escutando. A escuta é essencial para o investidor, porque ele precisa entender se tudo que está sendo dito faz sentido, né? Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter os seus argumentos de investimentos, ponderar tudo para tirar as suas conclusões. São as suas, não pode ser do analista da Ágora, da Genial, do Credit Suisse, não pode ser dos youtubers, né? Tem que ser as suas conclusões, você tem que ter autonomia de voo. Por outro lado, preste atenção nos tubarões, porque o analista da Ágora recebe salário, ele não é investidor, pode até investir, mas a princípio ele é uma pessoa remunerada. Ele tem compromisso com a Ágora, com o salário dele. O do Credit Suisse é a mesma coisa. O da Genial, a mesma coisa. Todos são CLT. Recebem independente do que falam. Recebem o seu salário independente se as ações sobem ou descem, se acertam ou não os seus prognósticos. Faça chuva ou faça sol, eles são remunerados pelas empresas que trabalham. Eles devem obrigações a essas empresas. Isso é preciso entender, né? Portanto, essas pessoas, para mim, eu utilizo como uma consulta, mas não para minha tomada de decisão. Eu prefiro escutar os investidores, os grandes investidores. Eu prefiro observar o que eles estão fazendo, porque esses estão se movimentando nas águas do mercado financeiro, querendo fazer o seu dinheiro crescer. Então essas pessoas, para mim, são mais legítimas do ponto de vista de referência, porque eles não estão dando conselhos, eles estão investindo. E eu quero entender por que eles estão investindo, como eles estão investindo, qual a estratégia que eles estão construindo, porque é isso que vai me ajudar. Portanto, observe os tubarões. É super importante fazer isso. Bom, esse é o nosso Café com Ações de hoje. Se gostou, deixe o seu like. No final de semana, vamos repercutir, aí sim, um pouco das nossas observações, não mais das notícias. Vamos refletir sobre o que foi apresentado pela Oi. Em 2 eventos nessa semana. Teve a apresentação oficial da Oi, no dia 19 pela manhã. No final da tarde, houve uma live com o BTG, do CEO Rodrigo Abreu, com a equipe do BTG. Outras informações foram divulgadas e, ao longo dessa semana, eu andei fazendo as minhas análises pessoais. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse final de semana no canal Viver de Renda. Até lá, fica com Deus. Tchau.